Palavra do Senhor, aberta no livro do nosso querido irmão evangelista Lucas, o médico Lucas, capítulo de número 7 e o versículo de número 48. Essa palavra é uma palavra devocional que eu quero falar de forma paulatina para que todos os ouvintes possam entender a manifestação, a revelação da palavra de Deus. Serei sucinto em minhas palavras. Diz aqui o evangelista Lucas. Em seguida, Jesus olhou e afirmou àquela mulher: perdoados estão todos os seus pecados. Mas no versículo 47, o Senhor Jesus diz: por tudo isto te asseguro, o grande amor que esta mulher está demonstrando prova que ela foi perdoada de muitos pecados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Meus amados, esta tradução é uma tradução da Bíblia James King. Existem várias traduções. Existe a tradução que diz assim: a quem pouco é perdoado, pouco ama. A quem muito é perdoado, muito ama. O que nós queremos ministrar aos corações dos irmãos nesta noite é muito simples, preste atenção. O apóstolo Paulo ele escreve dizendo que Deus veio salvar os homens pecadores, cujo qual o maior pecador era ele. O apóstolo Paulo, ele não está com autopiedade. O apóstolo Paulo não está querendo se colocar como uma situação de um pobre coitado, querendo se colocar pior do que todos os homens. O apóstolo Paulo escreve porque ele tinha um entendimento dado pelo Espírito Santo, ele era um instrumento. O apóstolo Paulo diz que nós somos vasos de barro e a excelência do poder é de Deus. Somos vasos de barro, contendo a preciosidade do Espírito Santo. Somos morada de Deus em Espírito. O apóstolo Paulo ele escreve dizendo: o mistério da igreja antes oculto, mas agora revelado para nós. Amados, por que o apóstolo Paulo então diz que Deus veio salvar os homens e cujo qual ele era o maior de todos os pecadores? Porque o apóstolo Paulo entendeu que ele dava ordens para matar membros do corpo de Cristo. Ele entendeu a conjunção espiritual, a situação em que ele se encontrava. Ele diz que muitas mulheres eram arrastadas pelo cabelo dentro dos locais de reunião, dentro da sinagoga. Ele permitia que batessem crianças. Ele nunca relatou essas situações a miúdes, traduzindo o seu testemunho. Mas vários historiadores, como Flávio Josefo e Eusébio de Cesareia, e a própria palavra no livro de Atos, dizia que ele era um perseguidor terrível. Ele era um homem que imprimia não só o horror para com os irmãos na época da igreja primitiva, mas os irmãos também estavam aterrorizados. Quando ele então entende, ele tem essa compreenditude da situação em que ele se encontrava diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele disse: eu fui o maior, cujo qual eu sou o maior de todos os pecadores. Ele passou a entender que ele era um assassino, que ele matava não só fisicamente, mas ele estava matando e estava cometendo as mesmas atrocidades que Roma cometeu contra o corpo de Jesus ao matá-lo. Ele teve entendimento. Quando o servo abnegado do Senhor Ananias estava em oração, e Deus ali apareceu através do anjo, falando ao coração ali de Ananias, e disse: Ananias, vai vir aqui na sua casa um homem, e você vai orar por ele. E quando Deus, na intimidade de quem busca Deus, de quem se santifica, porque Deus ainda é o mesmo, ontem, hoje e eternamente,
E aqueles irmãos que estão se santificando, eles estão também recebendo revelações da parte de Deus. Deus continua sendo o mesmo, né? Mesmo diante de muitos aí que estão se divorciando, porque a palavra apostasia, dentro da semântica do original, significa se divorciando de Deus, né? E muitos estão se afastando, se apostatando da fé. E ali, quando Deus fala para Ananias, e era esse homem que tinha intimidade com Deus, disse: o nome deste varão que vai vir aqui em sua casa é Saulo. Quando falou isso para Ananias, Ananias tomou um susto. Será que eu cometi alguma coisa contra o Senhor, que Deus está mandando um matador vir aqui? E aí Deus disse: ele é um vaso escolhido, ele é um instrumento meu. Né? A igreja estava orando, Ananias estava orando, né? Enquanto vinha aí a perseguição, vinham as lutas, vinham os problemas, nos mostra Atos dos Apóstolos que a igreja estava de joelhos. A igreja tem um seu libertador. A palavra de Deus diz no livro de Salmos que a Deus pertence os livramentos da morte. A igreja, não só sendo justa, ela também teme ao Senhor dos Exércitos. E ela sabe que Deus, na sua infinita misericórdia, que Deus, na sua graça, protege, né, todos aqueles que se achegam-se a Ele. Né? Eu me levantarei do meu trono por causa do gemido do meu povo. Então, ali, o nosso irmão Paulo entendia, compreendia os malefícios que ele fez. Agora, o que nós devemos entender é que Saulo fazia aquilo tendo a ignorância, certo? Ele era tão fiel a Deus na manifestação do Antigo Testamento, a religião judaica, cujo qual ainda não tinha sido revelado para o apóstolo Paulo, no caso Saulo, ele que sobrepujou a todos da sua idade, da tribo de Benjamim, por nascimento em Roma tinha a cidadania romana, mas de sangue, de nascimento, era da descendência de Israel através da tribo de Benjamim, sobrepujou a todos da sua época, era um homem entendido, temente a Jeová, temente ao grande Elmalão, Deus eterno. Então ele achava que aquela seita dos nazarenos, aquela seita do caminho, ameaçava, né, a religião judaica. Ele não entendia que ali estava chegando um novo tempo na sua dispensação, cujo qual o Senhor Jesus, ao chegar na sinagoga, abre os livros, as escrituras de Isaías, e lê ali Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me enviou para pregar o Evangelho, né, aos cativos e trazer um novo tempo na sua dispensação, levar, curar os enfermos. A gente conhece esse texto. Né? Então, quando Deus ele vai ao encontro, né, o Senhor Jesus vai ao encontro de Saulo, entende que ele fazia aquilo ali por zelo, por amor, né? E que ele precisava dessa revelação. Ele precisava agora de ter um encontro com Cristo. Então, Saulo, ele veio até a compreenditude dos malefícios que ele tinha feito. E aqui fala nesse livro de Lucas, no Evangelho capítulo 7, sobre uma mulher muito bonita, uma mulher muito simpática, mas era uma mulher impúdica, era uma mulher prostituta. Era uma mulher que todos os dias ali aguardavam todos aqueles homens viajantes, peregrinos que iam àquela cidade, para poder ela saciar aqueles homens, aliviar aqueles homens. Aqueles homens iam ali e pagavam aquela prostituta, que era uma mulher muito bonita, né, conforme os historiadores, e ali aquela mulher não tinha um anticoncepcional. Nós sabemos que na década antes de ser inventado o anticoncepcional, que foi inventado por um cientista baiano, né, Alcimar Coutinho, né, e eu tenho aqui 2 livros dele. E ali, antes do anticoncepcional, havia medidas contraceptivas da época, né? Colocava-se um chumaço de algodão, né, nas partes íntimas, no canal uterino, para impedir, né, ali o espermatozoide. Havia o isópoto, havia outros produtos que colocavam, né? Ficava-se de coque para que se escorresse o líquido seminal. E aquela mulher estava ali, deitada, muitas vezes, para copular com um homem, a troco de um dinheiro, né? Não envolvia amor, não envolvia a forma para a qual o sexo foi criado. E aquela mulher guardava aquele dinheiro ali, talvez debaixo da cama, talvez numa pedra de um bloco. Ela ganhava muito bem, era uma mulher muito requisitada, mas era uma mulher que estava ali envolvida naquele pecado, com aqueles espíritos que oprimiam aquela mulher. Mas aquela mulher tinha em mente,
de um dia sair daquela vida. Ela olhava para trás, talvez, e quem já viveu uma vida de prostituição, olha para trás e diz, poxa, foi naquele meu primeiro dia que eu entrei numa vida de prostituição. Se eu pudesse voltar no tempo, não perdesse minha virgindade, se eu não tivesse engravidado, se eu não tivesse namorado com um ou com outro, quantas pessoas têm ali a força do acusador, do inimigo acusando? Aquela mulher, ela vivia debaixo de acusações da sociedade, das famílias, das pessoas que cercavam, e aqueles homens viajantes não tinham essa modernidade da vigilância sanitária, não existiam os padrões de higiene que existem hoje, né? Não existe, até a própria mulher, quando estava no seu período menstrual, não havia o absorvente, né? Não havia, e ali não tinha essa questão de higiene, e aquela mulher estava ali dia e noite recebendo viajantes, aqueles homens grotescos, aqueles homens que vinham do deserto, suados, subia ali em cima dela, e fazia o que queria com ela estava sendo paga, né? Ela estava sendo ali oprimida muitas vezes, talvez alguém batia nela e fazia como queria fazer, porque se sentia no direito de, naquele momento, ao pagar, possuir aquele corpo e fazer com ela o que quisesse. Ela se sujeitava, porque era uma prostituta. Mas aquela mulher entendeu a mensagem do Senhor Jesus. Ela viu em Jesus, talvez em outras oportunidades, que não foi naquela noite, ali um jantar na casa do fariseu Simão, talvez, eu tenho certeza que ela já tinha ouvido Jesus em outras oportunidades, até mesmo porque no original do hebraico, quando Jesus olha para ela e diz, seus pecados já estão perdoados, aquela mulher já estava ali seguindo, já era uma pessoa convertida ao evangelho do Senhor Jesus. E aquela mulher, então, pega todo o seu dinheiro que vinha guardando para comprar uma casa, para talvez mudar de vida. O que eu quero deixar bem claro e traduzir diante das realidades contemporâneas da época que Jesus esteve aqui, quando o apóstolo Paulo escreve, né, que não fosse inscrita como viúva as mulheres novas, porque muitas delas quebravam seu pacto de viuvez e casavam de novo. Porque a igreja ela estava ali com um mandato de cuidar das viúvas e dos órfãos. Por isso o apóstolo Tiago ele diz que a religião pura e imaculada diante de Deus é visitar os órfãos e as viúvas e se guardar isento da contaminação do mundo. Não havia projetos sociais, não havia pensão alimentícia, não havia um INSS para poder pagar uma pensão quando o marido morria. A mulher ficava ali à míngua. Havia a lei lá em Levítico que o irmão daquele falecido deveria assumir, né, a lei do levirato, deveria assumir a esposa do seu irmão que veio a se falecer, porque aquela mulher viúva não poderia ficar à míngua. Não havia um projeto social, né, não havia uma contrapartida do governo, até mesmo porque a nação de Israel estava escrava, né, de Roma, do poder romano. E ali, aquela mulher juntando seu dinheiro para a velhice. E ela olha a mensagem de Cristo, talvez o sermão das bem-aventuranças, a palavra do arrependimento que ele veio trazer, lá em Marcos capítulo 1, versículo 15 e 16, a primeira mensagem de Jesus foi essa, arrependei-vos e crede no Evangelho, arrependei-vos e obedecei ao Evangelho. Essa é a carta magna de Deus. Os anjos queriam estar aqui para pregar o evangelho, não esse evangelho que é outro evangelho, que até mesmo se descesse um anjo do céu e pregar um outro evangelho, seja maldito esse anjo, é impossível isso acontecer, mas o apóstolo Paulo, ele fala essa palavra para dar um entendimento, que até mesmo se um anjo viesse dos céus, um anjo que é um mensageiro, como Gabriel, é um anjo mensageiro, o arcanjo é um anjo de guerra, é um ser de guerra, né? Quando veio trazer a mensagem para Daniel, foi o anjo Gabriel. Mas quando foi para guerrear contra o príncipe da Pérsia, um principado que segurava o anjo, veio um arcanjo, que é Miguel. Né? E ali nós sabemos que até mesmo se um anjo mensageiro, os anjos queriam pregar o evangelho, mas Deus atribuiu aos homens. Agora, que evangelho é esse? O evangelho do arrependimento. O evangelho que Pedro pregou, que Paulo pregou, arrependei-vos, salvai-vos desta geração corrupta e perversa. João Batista pregava o arrependimento e batizava o arrependimento, né? Para a confissão dos pecados ali
né, quando Jesus foi até ele, disse, mas é você que tem que me batizar, Senhor, mas para que se cumpra toda a justiça. Né? Eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Então, as alparcas dos seus pés. Então, o que acontece? Esse é o evangelho do arrependimento, que o apóstolo Paulo diz, não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus para todo aquele que obedece, para todo aquele que crê. Então, é o arrependimento. Essa é a função do evangelho, é fazer com que o homem venha cair na real dos seus malefícios contra Deus. Né? Deus dos céus olhou para a terra, não viu um justo sequer, e enviou seu filho Paulo aos Romanos, Paulo aos Gálatas, Paulo aos Efésios, né? Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 5, né? Todo o corpo doutrinário do arrependimento, quando Paulo fala, olha, nós andávamos entenebrecidos, separados da vida de Deus pela ignorância que havia em nós. Né? Lá adiante ele fala sobre a ira de Deus que virá sobre os filhos da desobediência. Ele diz que outrora nós andávamos conforme o curso deste mundo. O apóstolo Pedro diz, nós fomos comprados, não foi com prata nem com ouro, mas com o sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo a Tito está lá dizendo que Deus nos chamou, nos salvou desse mundo ímpio para que nós possamos viver em novidade de vida, né? Sem mancha, sem mácula, sem ruga, onde a graça de Deus se manifestou para com toda a humanidade. Deus não quer que nenhum homem se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, da falta do conhecimento. Como ouvirão se não há quem pregue? Pregar o quê? Uma doutrina esquizofrênica, pentecostal, ou doutrinária, da teologia da prosperidade? Não é sobre isso, né, que o Evangelho veio tratar para com os homens. Essa mensagem de boas novas, né, que leva o homem a entender que ele realmente pecou lá desde o primeiro homem, Adão, e Jesus, o segundo homem sem pecado, né, que veio tirar o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquela mulher, naquele momento, ela teve essa compreenditude de que aquele homem era o único que podia perdoar os pecados. Aquela mulher pegou todos os seus ideais, aquela mulher pegou todos os seus projetos de vida, aquela mulher pegou tudo que ela tinha de 10 ou 15 ou 20 anos se vendendo. Você sabe o que é uma boca, beijar uma boca sem vontade? Você sabe uma mão pegar nas partes íntimas daquela mulher e ela estando ali muitas vezes, não olhar cor, cheiro, homens sujos, homens fedorentos do deserto, peregrinos de caravana, truculentos, que subia sobre aquela mulher e fazia todo tipo de coisas com aquela mulher, porque estava ali pagando, ela juntando um dinheiro para um dia sair daquela vida e ter uma dignidade, pensando na sua velhice, porque não tem minha casa, minha vida, não tem projeto social. Aquela mulher talvez não tivesse nem filhos, talvez a família já tinha virado as costas para ela, então ela vai lá, cava um buraco, arranca o bloco da parede ou debaixo do colchão, não sei, ela pega todo o dinheiro e compra um vaso de alabastro. E ela vai por trás de Jesus, sabendo, olha, ele está ali em tal casa. E aqui eu vou me imiscuir dos detalhes, para que não tome muito tempo. Ela vai e quebra o frasco, a tampa do perfume, que era feito de um vaso de alabastro fino. Ali, em outros trechos, em Mateus, conta um pouco diferente, que ali havia Judas, e Judas disse, mas como é que faz um desperdício desse? Poderia ser vendido e comprado 1.000, 2.000 cestas básicas, diante do valor, existe até um cálculo aí, que me parece que era 5, 6 anos de trabalho, não sei quantos salários para comprar um vaso daquele, de nardo puríssimo. Né? E ali havia alguns religiosos com pensamento impúdico, se esse homem fosse um santo, homem de Deus, um profeta, como ele diz que é, o pai teria revelado que essa mulher é uma vagabunda, essa mulher é uma prostituta, e outros adjetivos pejorativos de baixo calão, que ali todos aqueles religiosos santarrãos que aumentavam os filactérios dos vestidos, mas que eram adúlteros e prostitutos às ocultas, eram os paladinos da moralidade, mas muitos deles eram até talvez pedófilos, como existe tantos religiosos hoje, vivendo com uma capa de aparência, mas é Deus que sonda os corações e sabe todas as coisas. Naquele momento, Jesus conseguiu ver o que nenhum homem pode ver, aquilo que talvez Samuel não pôde ver, quando levaram o filho bastardo de Jessé,
um resto de parto, de cabelos queimados aos sóis, onde alguns historiadores, alguns mestres de sinagoga chegam a explicar que Davi era um relacionamento de Jessé com uma outra mulher, cujo qual os seus irmãos não gostavam muito de Davi, justamente por causa dessa situação, né? Os mestres da sinagoga lá, as tradições judaicas, elas falam sobre isso. Por isso que Jessé até ocultou que tinha mais um filho, né? E Deus dizendo, tem mais um, tem mais um. E aí Samuel, Deus exorta, Deus não vê como vê o homem. Né? Deus não observa como observa o homem. E ali vem Davi, resto de parto, cabelo queimado, né? E ali um ruivo, sem nenhuma aparência. Né? E, meus amados, Deus ele tem uma forma de nos contemplar, ele esquadrinha o coração e prova os rins. O coração é a saída da vida. Os rins filtram o sangue. Aqui é um mistério muito grande. Ele esquadrinha. Você sabe o que é você esquadrinhar dentro de uma geometria, dentro de um cálculo matemático, um quadrado, algo geométrico? Não fica nada do lado de fora, não fica nada sai da sua visão retilínea. Ele esquadrinha o coração e os rins, porque filtra o sangue, ou seja, a causa e o efeito, a intenção de tudo que nós fazemos, o porquê estou fazendo isso. Eu já expliquei isso em outras mensagens aqui na FM Sem Fronteiras. E o que vem acontecer ali... Vamos encerrar agora. Então, o que é que acontece? Ali, naquele exato momento, aquela mulher vai e quebra o frasco de perfume, quebra o frasco de alabastro. E Jesus olha e diz, olha, a quem muito perdoa, muito ama. Então, você que está me ouvindo, que serve a Deus nessa sua fraqueza, entendeu? Que vai para a reunião quando você quer, entendeu? Que você só faz o que você pode, é porque você ainda não compreendeu a desgraça que você era. Paulo ele disse, miserável homem que eu sou. Quando Tiago nos manda fazer uma sondagem interna, aí que nós vamos mergulhar para dentro de nós, o que poucas pessoas querem, porque evangelho é tomar sua cruz e seguir a ele, e esse evangelho de Disneylândia que as pessoas querem viver, servindo a ele como quer, nunca entendeu, nunca chegou em um fundo do poço. Eu não estava no fundo do poço, eu estava em um poço sem fundo. Cada um deve sentir suas misérias. Aí quando eu sinto a minha miséria, eu vou chorar e vou lamentar. Enquanto essa sociedade sorri, é porque não sabe as desgraças que são. Então Jesus olha para aquela mulher vagabunda, prostituta, arrependida, e olha para os santos da religião e diz, a quem muito perdoa, muito ama. Antes ele perguntou, havia um homem que devia R$ 1.000 e havia um que devia R$ 1.000.000 para o mesmo agiota, para o mesmo dono do dinheiro. E ele pergunta, o dono do dinheiro, o agiota, perdoou R$ 1.000 de um e do outro perdoou 1.000.000. Quem é que vai amar mais? Aquele que foi perdoado por R$ 1.000 ou que foi perdoado por 1.000.000? Os religiosos responderam, aquele que foi perdoado, que devia 1.000.000. Pois é, essa mulher aqui, ó, ela entendeu que ela é uma desgraça só. Então abre os olhos, você que serve a Deus da sua forma. Você era um santinho, talvez um santinho do pau oco. Nunca sentiu a desgraça, a miséria do que você era e do que o Deus fez por você. Tem muita gente que acha que nunca fumou maconha, nunca foi em um bordel, em uma casa de rendezvous, nunca pulou carnaval, que nunca desobedeceu papai e mamãe e se sente um santo. É esse talvez que seja o desafio do Evangelho, mergulhar para dentro de si mesmo e entender que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Que Deus em Cristo nos abençoe e que você possa fazer um mergulho, Senhor ouvinte, e entender e descobrir que se o poder estiver em sua mão, talvez você seja pior do que Hitler. Não existe bom, bom é Deus. Então abra seus olhos e busque arrependimento o mais rápido possível. Um grande abraço, pastor Ivan, e todos os ouvintes do programa Sem Fronteiras.